Olá, amigos e amigas, saudações especiais. Eu quero fazer hoje uma referência no início dessa gravação a Einstein, maior cientista que a humanidade já conheceu. E um dia ele disse que só há duas coisas grandes: o universo e a estupidez humana. Eu assisto ao programa do Dr. Cid Carvalho há uns 40 anos. Ora, eu era menino, nós não tínhamos relógio. Tínhamos apenas um radinho de pilha, rádio portátil. E na hora que começava o programa Antenas e Rotativas, aí a mãe dizia: menino, são 12 horas. Se arrumar para ir para a escola. Era uma escola em uma fazenda no interior. Nós íamos de pés. A professora ganhava menos de meio salário mínimo. Nós não tínhamos merenda escolar e nem livros. Era ditadura militar. Então, dito que sou ouvinte do programa do Dr. Cid, e ele é um professor universitário, é também um grande leitor e um dos maiores intelectuais do Brasil. O programa de rádio dele é como se fosse uma aula de universidade. Apesar de aqui e acolá algumas porcarias falarem no programa dele, se fosse eu, não falaria. Porque um programa de rádio tem que ter, primeiro, cultura para poder fazer. Segundo, ética. E todos esses cuidados, às vezes, são destruídos por um imbecil que entra no programa de rádio e diz o que quer sem planejar, sem pensar nada. Mas já ressaltei que é um dos maiores programas e mais importantes programas de rádio. Antes do programa do Dr. Cid, tem um programa de rádio comandado aí por um policial. Às vezes eu entro mais cedo, pensando que já são 12 horas, e aí assisto o fim do programa, anterior ao programa do Dr. Cid Carvalho. Hoje, por exemplo, nós estamos no início do mês de julho, no dia de hoje, o indivíduo que estava a falar no programa citou essa fraude contra os aposentados. Fraude cometida por associações de aposentados que existem em nível nacional. O INSS não roubou um centavo de ninguém. Quem roubou foram as associações através dos maus caracteres que as dirigem. Mas o indivíduo que falara hoje, sem nem o nome, ele estava dizendo que era o sindicato do irmão do Lula. Estava dizendo que o Lula era um desgoverno, que o Brasil estava em um buraco e que quanto mais tempo passava, mais se afastava do buraco. Um português muito ruim. E, de qualquer maneira, uma língua muito fina e fala com desonestidade. Como é que esse desonesto diz que o Brasil está num buraco? Esse Brasil está sendo desgovernado. E ainda acusa uma pessoa, por ser irmão do Lula, de ser o responsável por esse crime feito aí pelos maus caracteres que vivem no Brasil, e que são muitos. Agora, esse mesmo indivíduo, fininamente, todo dia faz questão de menosprezar e de agravar o Lula. Não diz, por exemplo, que
A mãe da mulher do Bolsonaro era traficante de droga e foi condenada. Isso para ele não é crime, não chama a atenção. Não diz também que uma das grandes apoiadoras e amigas e defensora do Bolsonaro, tal da Flor de Lis, matou o próprio marido, que era pastor do Bolsonaro. Ela, Flor de Lis, também era pastora do Bolsonaro. E que brigavam os dois, o casal, a Flor de Lis e o marido, que hoje está morto, pela divisão de 6 milhões de reais que eles tinham roubado dos indoutos, que pagavam para essa igreja como pagam para milhares de igrejas que estão espalhadas por todas as esquinas do Brasil. Isso para ele não é problema, isso para ele não é crime, ele não fala nunca. A assassina matou o próprio marido junto com os filhos. Uma quadrilha. Ele não diz isso. Um tal de doutor Rogerinho, vereador do Bolsonaro, matou uma criança inocente, muito pequenininha, não sabia ainda nem falar direito. Ele não fala que é crime, que é desmando. O Bolsonaro se recusou a comprar a vacina, ele disse, de forma direta, nos meios de comunicação e redes sociais, por exemplo, que não compraria a vacina. Morreram mais de 700 mil pessoas, fora a montanha de pessoas que ficou doente e com sequelas, porque o Bolsonaro se recusou a comprar a vacina e só comprou obrigado pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso aí não é desmando e não é buraco. Que sujeito desonesto, que programa desonesto. Fazer a crítica é fundamental, seja lá a quem se faça a crítica. Agora, não pode ser desonesto, mentiroso e vagabundo. Ao se falar num meio de comunicação, como eu estou falando agora, é preciso ter responsabilidade social, é preciso ser ético, é preciso sempre falar a verdade. Se faz a crítica, tem que fundamentar a crítica e provar que está falando corretamente. Por exemplo, o juiz, o ministro do STF, ao investigar agora o Bolsonaro, perguntou: Bolsonaro, você disse que eu teria recebido tantos milhões de reais. Disse que ministro tal também recebeu tantos milhões de reais e que ministro tal, ou seja, 3 ministros dessa Corte Suprema do Brasil, tinha recebido esse dinheiro. Que provas o senhor tem? Aí o sem vergonha, um cara de cachorro que caiu de cima de um caminhão no momento que estava chovendo, desconfiado, desavergonhado, desmoralizado, vagabundo como é realmente. Não, eu disse isso, era um jargão, no momento de desabafo, mas eu não tenho prova, peço desculpa. Como é que se diz uma coisa dessa? Como qualquer homem de bem, qualquer mulher de bem pode dizer que alguém recebeu dinheiro sem ter uma prova, sendo inventada a história? E assim fazem muitos cuspidores de microfones, mau caracteres, para falar um português direitinho, sem cultura, indecentes, imorais, que em vez de dizer a notícia e comentar o fato, mas de forma real, de forma como o fato aconteceu, e não enfeitar o fato para impressionar os ouvintes. Que país é esse? Que as pessoas não têm caráter, que as pessoas são indignas para apresentar um programa de rádio, para fazer um sermão na igreja,
Porque eles usam da mentira para ludibriar a boa-fé e a ignorância dos indoutos. Então eu fico, sabe, muito decepcionado. Antes eu vou confessar que eu tinha muita raiva de quem saía do Brasil para ir morar lá fora, em vez de ajudar o nosso país, de contribuir, de trabalhar, de estudar, de procurar desenvolver a sociedade, a tecnologia, a ciência. Não, vão para fora, para viver melhor, para viverem melhor. Mas hoje eu dou razão a muitas pessoas que saem do Brasil. Porque, primeiro, esse país não é sério. Os vagabundos deitam e rolam nesse berço esplêndido. Esse país aculturado, nesse país imoral, que cada um faz o que quer, comete crime e mata a mulher, mente nos meios de comunicação, defende a liberdade de expressão como um instrumento para mentir. Que país miserável é esse? Que não pune esses ignorantes, esses criminosos, esses indecentes. Por isso que o país é imoral. Porque o país hoje é incapaz, está de mãos atadas e não pode fazer nada contra as nulidades. E olha que o Rui Barbosa falou há muito tempo que os homens sérios sentem vergonha das nulidades que imperam nesse país.